viagens espaciais, animais gigantes de várias cabeças, civilizações totalmente estranhas e uma guerra pelo domínio de Vênus. Isso poderia ser o enredo de uma próxima superprodução aí de Hollywood, mas a verdade é um texto de quase 2000 anos atrás. Meu nome é Henrique Caldeira e é dele que eu vou falar nesse vídeo. No século II d.C., o escritor sírio Luciano de Samósata escreveu uma obra chamada Das Histórias Verdadeiras. Nela, ele narra em primeira pessoa uma série de eventos totalmente inacreditáveis que ele teria vivido ao longo de uma viagem de navio. A história começa com ele, Luciano, juntando uma tripulação de cerca de 50 homens para explorar os mares desconhecidos, por mera curiosidade mesmo. De cara, ele já cruza as colunas de Hércules, que é o que hoje a gente chama do Estreito de Gibraltar, que é aquela boquinha, né, do mar Mediterrâneo, e sai em direção ao Atlântico, que era considerado perigosíssimo na antiguidade. E é realmente o que se confirma, né? De repente eles são pegos por um tufão e arremessados para cima e acaba percorrendo 350 quilômetros na vertical. Essa viagem que dura 7 dias, no final dela eles acabam percebendo que eles foram parar numa ilha esférica no meio do espaço sideral. Prontamente eles, muito aventureiros, né, começam a explorar essa ilha e descobrem que ela é habitada e cultivada, inclusive. Mas não demora muito e alguns guardas sinistríssimos aparecem, montados em abutres gigantes, de 3 cabeças cada, e prendem o Luciano e a tripulação toda. Eles são então levados para ver o rei da ilha, que para surpresa de todos é um terráqueo também, chamado Endymion, que tinha sido raptado quando ele estava dormindo na Terra, e enfim, acabou virando rei, acabou sendo abduzido e virando rei nessa ilha celeste. E nesse momento eles descobrem também que essa ilha é a Lua mesmo, como você devia estar desconfiando, ou Selene, como era chamada, e eles descobrem também que esses selenitas, que são os habitantes da Lua, estavam em guerra com os heliotas, que são os habitantes do Sol. O motivo dessa guerra é que o Endymion, que é o rei da Lua, tinha tentado colonizar a Estrela da Manhã, que é como eles chamavam o planeta Vênus, e o rei do Sol não tinha concordado muito com esse expansionismo. O Luciano acaba entrando de gaiato nessa guerra, que ele faz questão de descrever nos mínimos detalhes. Do lado dos selenitas, você teria 80 mil guerreiros montados em abutres e 20 mil montados em asas de alface, que eram pássaros gigantes cobertos de verduras. Também tem os mercenários de outras regiões que estavam batalhando junto com os selenitas, como os arqueiros montados em pulgas, da região da Ursa Maior, e os pés de vento, que são homens que inflavam as túnicas e voavam como se fossem balões. Do lado dos heliotas, né, que eram os adversários, você tinha 50 mil guerreiros montados em formigas gigantes, 50 mil aeromosquiteiros, seja lá o que isso for, e aerodançarinos, que usavam a funda, que é aquela arminha de Davi, de jogar pedra, né, para lançar rabanetes fedorentos contra seus adversários. Toda essa guerra acontece ao som de jumentos, que são usados como trombetas, e em cima de uma teia feita por aranhas lunares, que se estende da Lua até Vênus. No fim das contas, o povo da Lua é derrotado e condenado a pagar impostos anuais para o Sol, que são 10 mil jarros de orvalho por ano. Apesar da derrota, o rei Endymion fica muito satisfeito com o Luciano e oferece até o filho em casamento para o Luciano. O filho mesmo, porque, segundo Luciano, na Lua só teria homem. A reprodução, que ele inclusive descreve muito bem, em detalhes, era totalmente diferente, e as crianças nasciam da panturrilha dos pais. Essa era uma, né, das peculiaridades dos selenitas que o Luciano descreve. Outras são que eles tinham um dedo só em cada pé, tinham barba em cima do joelho, suavam leite durante os exercícios físicos, que eles faziam muito, que eram muito atléticos como os gregos, né? E o nariz deles escorria mel. Eles, inclusive, aproveitavam esse leite e mel para fazer queijo, que eles comiam junto com as rãs voadoras, que era a base, né, segundo Luciano sempre, dessa dieta lunar. Mas voltando lá na questão da oferta de casamento, o Luciano acaba recusando essa oferta e se despede do povo da Lua e volta para a Terra. Esse não é nem de longe o fim da história, na verdade. Ele ainda vai ser engolido por uma baleia, vai fazer uma revolução dentro da baleia, vai visitar o mundo dos mortos e tal. Mas se você quiser ler a história inteira, você vai ter que clicar aí na descrição do vídeo, que eu deixei lá a tradução completa dessa história, feita pela Lúcia Sano, que é especialista no assunto, e que traz um estudo também completo sobre a obra. Agora, mais do que o enredo dessa obra do Luciano, eu queria destacar a proposta e a atitude dela em relação ao contexto em que ela foi escrita. O livro, antes de contar essa história toda, que eu resumi em parte aqui, começa dando uma sacaneada nas várias obras e autores célebres da época que o Luciano considerava como grandes exagerados, ou mentirosos mesmo. Gente que não consegue distinguir fantasia e realidade. Ou gente mal intencionada, puxa-saco de governantes e de nações. E diante disso, no meio desse dilúvio de fake news da época do Luciano, ele se propõe a uma coisa radical que é ser honestamente mentiroso.
Na abertura do livro, ele diz claramente: escrevo sobre coisas que nem vi, nem sofri, nem me informei por outros, e ainda sobre seres que não existem de modo algum e nem podem sequer existir. Por isso, aqueles que por acaso se depararem com esses escritos não devem de forma alguma acreditar neles. Além do mérito literário, então, puro e simples da ficção de Luciano, fica também esse mérito tão necessário para os nossos dias, que é o de reconhecer o valor da fantasia, do faz de conta, das viagens malucas, que é sempre maravilhoso de ouvir, fascinante, e faz parte profunda, né, da nossa condição humana, mas sem confundir isso com o que realmente são os fatos e as histórias verídicas. Verdade e ficção são ambas indispensáveis, mas cada uma em seu lugar. Então é isso, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da história. Não deixe de se inscrever no canal e de acessar o material na descrição do vídeo. Eu deixei lá também uma palestra, uma aula, né, do professor Rafael Silva, da UFMG, sobre o autor, sobre o Luciano, que é fantástico e recomendo. E é isso, até o próximo.